pastor Sebastião Carlos. Muito bem, meus amigos, palavra de hoje que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos. Quero compartilhar com você esta palavra, muito importante, diga-se de passagem. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, no verso de número 1 em diante, que diz: Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. Reteve parte do preço, sabendo também a sua mulher. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o seu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e morreu. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendestes, portanto, aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito Santo? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e morreu. E entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto ao marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Meus amados, quem pode meditar numa palavra como essa, certamente vai temer no seu coração o que está escrito. Você conhece o Atos dos Apóstolos? Você conhece esse livro? Ele é tão maravilhoso. Conta a história da igreja primitiva. Conta uma história extraordinária, maravilhosa. A igreja do primeiro século. E olha, era uma igreja que estava em franco desenvolvimento. Ela estava crescendo, a comunhão era notória entre aqueles primeiros cristãos, entre os primeiros que aceitaram a Cristo como Salvador das suas vidas, aceitaram a fé. Então era visível, era notória a comunhão, a alegria e o agir do Espírito Santo na vida das pessoas. Então, as pessoas naquela época contribuíam, não é, para o crescimento da igreja, para o estabelecimento da igreja, e eles contribuíam voluntariamente para um bem comum. Agora, esse texto bíblico de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do verso 1 ao 11, conta que não havia nenhum necessitado.
Mas um cristão de nome Barnabé, ele fez uma doação para a igreja com o gesto da sua generosidade. Ele doou, ele deu, ele contribuiu. Mas nós vamos ver, por outro lado, que nem sempre o coração das pessoas está completamente voltado para aquilo que Deus determinou que nós fizéssemos. Sempre há um pré-julgamento, sempre há um questionamento, sempre há uma dúvida do caráter do pastor ou da igreja, e assim por diante. Sempre há. Como é que eu vou dar meu dinheiro? Não é naquela igreja ou para aquele pastor? Isso é desde o princípio. À medida em que também há pessoas que questionam, existem aquelas que contribuem com liberalidade. E é o exemplo deste povo da primeira igreja. A primeira igreja vivia em adoração, vivia em comunhão, vivia em serviço, vivia em evangelismo. Era a primeira igreja. Eu fico pensando, que amor deveria haver entre os primeiros convertidos? Eu fico me imaginando aqui na minha cabeça a unidade, a comunhão, a intimidade que havia entre eles em prol da igreja. E olha, é bem verdade que ninguém naquele momento construiu um templo suntuoso, né, com tudo que precisava. Não construíram, mas eles andavam em amor. Acontece que esse Barnabé fez uma doação para a igreja como gesto do seu amor, da sua generosidade, da sua bondade. Acontece que Ananias e Safira, marido e mulher, relatados aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do verso 1 ao verso 11, eles também tinham uma propriedade. Então o que eles fizeram? Eles combinaram, eles se acertaram, que venderiam por um preço, por um valor, e doariam um valor inferior, uma parte, para a igreja. Aleluia. Veja uma coisa, Deus não pediu absolutamente nada para Ananias e para Safira. Foram eles que propuseram nos seus corações tomar esta atitude e fazer esta doação, ou seja, esta contribuição. Só que eles disseram aos apóstolos que estavam doando o valor todo da venda da propriedade para a igreja, mas combinaram entre eles que era só uma parte. Ou seja, combinaram Ananias e Safira, que era só uma parte, a outra parte ia ficar com eles. Mas eles disseram aos apóstolos que venderiam a propriedade e dariam 100% do que vendessem para a igreja. É importante eu ressaltar aqui que Deus não precisa do nosso dinheiro. Não, Deus está numa outra dimensão, numa outra atmosfera. Mas acontece que a igreja é terrena. A sua igreja, seu ministério aí onde você congrega, ela precisa por vários fatores. Os impostos, tá pensando que igreja séria paga imposto, viu? A gente paga imposto, paga aluguel, paga luz, paga água, né? Paga internet.
né? Mantém as portas abertas, reforma e assim vai, né? Assiste famílias, assiste pessoas enfermas. São várias as necessidades da igreja, como era neste tempo. Mas acontece que por muitas vezes, questionados que são as pessoas acerca do dízimo e da oferta, e olha que eu nem ia entrar nesse assunto, e não é por causa do polêmico, é porque as pessoas imaginam que as igrejas, de uma forma geral, não estou citando essa ou aquela, elas sobrevivem sozinhas. E não sobrevivem. Porque para fazer evangelismo, tem que enviar, tem que sustentar, tem que manter, tem que abençoar. Para manter as portas abertas, é necessário também. É necessário abençoar a vida dos pregadores que vão, e assim por diante. Então, Ananias e Safira entraram por um caminho desnecessário. Por que desnecessário? Era simplesmente chegar aos apóstolos e dizer: olha, nós vamos vender uma propriedade e nós vamos dar a metade, ou 40%, ou 30%, ou 70% do que arrecadarmos e o resto fica conosco. Tudo bem? Tudo bem. E qual foi o grande erro deles? A mentira. Aleluia. E o que aconteceu com eles? Morreram aos pés dos apóstolos. Eles não haviam mentido apenas aos apóstolos, mas a Deus. Aleluia. Eles não haviam só, como a gente diz nos dias de hoje, dado uma volta somente nos apóstolos. Agora, em Deus ninguém dá a volta. E como eu disse que não ia falar sobre dízimo, mas uma coisa eu tenho aqui que eu tenho que mencionar. Primeiro, dízimo é Velho Testamento. Não é isso? E no Novo Testamento? Novo Testamento eles não davam 10%. Novo Testamento eles davam tudo. Já começou a ficar gelado aí? Já começou a botar a mão na cabeça? Pois é. No Velho Testamento, o velho Abraão, ele dizimou na vida de Melquisedeque, o rei de Salém, ou rei de Jerusalém, 1/10 de tudo que ele arrecadou naquela batalha, naquela guerra. Então era comum o dízimo. A Bíblia fala vastamente acerca do dízimo em Malaquias, no livro do profeta Malaquias, o último livro do Velho Testamento. Mas e no Novo? Aí é que está, no Novo Testamento tem dízimo. Não havia arrecadação. Jesus passava lá o gasofilácio ou alguma coisa parecida para arrecadar fundos para a obra de Deus, para a igreja dele. Mas eu quero frisar a você que se fosse por obrigatoriedade, como era no Velho Testamento, 10% de tudo, das pombas, do gado, das ovelhas, das vacas, dos bois e assim por diante, hoje não precisa mais dos 10%, hoje é tudo. Aleluia. E eu vou lhe dizer uma coisa, nunca vi um dizimista fiel dentro da igreja. Passa dificuldade, passa, como não? Mas Deus sempre tem uma porta aberta para essa pessoa. E eu conheço gente, hein? Gente fiel, fidelão ali. Passa dificuldade. Mas eu vou te dizer uma coisa, Deus sempre honra essa gente. Sempre honra o fiel.
No caso de Ananias e Safira, Deus não pediu nada. O Senhor não pediu absolutamente nada. Foi propósito de Ananias e Safira e foi desnecessário o que eles fizeram. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. E Deus, meus amigos, não compactua com a mentira. Por quê? Porque Ele é verdadeiro. Aleluia. Deus é verdadeiro. Agora veja uma coisa. Com a morte de Ananias e também de Safira, Ananias e a sua esposa Safira, houve um grande temor em toda a igreja. A igreja primitiva. Ou seja, a igreja do amor, da comunhão, do serviço, do evangelismo, do crescimento. Houve temor em toda a igreja. E eles reconheceram que com Deus não se brinca. Aleluia. Com Deus, querido, querida, não se brinca. A gente vai à igreja sempre atrás de alguma coisa. Solucionar problema, resolver situação, pedir porta de emprego, é pela saúde, é pelo casamento. A grande maioria das pessoas, elas sempre vão se socorrer de Deus na igreja, dada a impossibilidade da solução das suas causas, e levam o que ao altar de Deus? Comparecem com o quê? Fazem o quê? Eu não estou dizendo para a igreja nem para o seu pastor. Eu estou dizendo para a igreja de Cristo. Sim, porque a sua oferta, ela é sua, digamos assim, até que ela saia da sua mão. O seu dízimo, a grande maioria das igrejas trabalha com dízimo. Esse dinheiro está na sua mão, mas não é seu. Você vai dizer, o meu dízimo, é o meu dinheiro. Não é. Porque se você tem temor a Deus, você vai ver que esta quantia chegou até as tuas mãos por providência divina. Ou seja, é gratidão. Oferta, dízimo hoje é gratidão. Você não vai para o inferno se não dizimar e ofertar. Se tem alguém aí pregando para você que você vai para o inferno, é mentira. Me diga aqui na minha Bíblia onde está escrito aí, me dá aí a referência bíblica, fala comigo aqui no WhatsApp e eu terei imenso prazer em ler o texto aqui. Mas não há, você não vai para o inferno, mas também não vai ter o céu aberto para você. Simples assim. Então veja só uma coisa, a igreja temeu, porque viu que Deus, com ele não se brinca. Esse temor de Deus, nos dias de hoje, tem feito muita falta. A ponto de algumas pessoas aí da mídia chamar Deus de o cara lá em cima. De algumas músicas evangélicas, que se dizem pseudo-evangélicas, chamar Deus de você. Opa, peraí, tem alguma coisa errada, não tem? Está faltando temor. Aleluia. Porque Ele é Senhor. Ele não é o cara lá em cima. E Ele não é você. Você não trata uma pessoa idosa de cabelo branco, por mais liberal que ela seja, de você. Senhor, era um pouquinho. Respeito. Opa, nos dias de hoje, onde a propaganda é enganosa, né? A gente sabe de onde vem a propaganda, o estilo da propaganda enganosa, não é? Vai martelando a cabeça da gente até aquela mentira se tornar verdade. Mas nunca foi tão verdade. João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por uma razão muito simples. A imprensa, as redes sociais, as leis que estão fazendo ou que já fizeram,
Ela tem uma única fidelidade: impor um novo regime para todo mundo. Só que para crente mesmo, o crente não vai viver segundo o regime dessa gente. E por que não vai? Porque conhece a verdade. Você não pode, de maneira nenhuma, achar que o homossexualismo é normal. Não é, eles estão martelando a cabeça da gente, né? E achar e colocar na cabeça da gente que não tem nada a ver. Você tome cuidado com esse negócio de não tem nada a ver. Tem sim, porque a verdade é verdade sempre. Por mais massiva que seja a propaganda que estão fazendo por aí acerca de uma série de coisas, olha, menino é menino e menina é menina. Não tem jeito, o DNA não mente. Então não tem jeito. Não tem jeito de colocar dentro da cabeça da gente que seja algo diferente destas coisas. Então veja, Deus, Ele é Deus e Ele não vai perder a majestade dEle. Pensa. Quando tudo isso aconteceu na primeira igreja, o povo viu quem era Deus. E esse temor de Deus tem feito muita falta dentro da igreja. As pessoas muitas vezes não levam a sério a vida cristã. Faz quando quer, vai na igreja quando quer, não é? Participa quando dá, porque sempre tem uma coisa acima da outra, né? E aí, lembra que eu falei agora a respeito do não tem nada a ver? Olha o artífice do diabo para desmontar a nossa fé. Não tem nada a ver. Que isso? Nós somos filhos de Deus. Não é não. Eu te provo biblicamente que nem todos são filhos. Porque o próprio Jesus diz que filhos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Então o que eles são, pastor? São criaturas que Deus fez. Simples assim, pastor, simples assim. Estou resumindo. Pode chocar algumas pessoas. Você pode até não concordar com aquilo que eu estou dizendo, mas é bíblico. Não tem jeito de você mudar a Bíblia. Aleluia. A propaganda nazista de Goebbels, porque o nazismo não nasceu grande. Eles começaram a fazer uma propagandinha, e aquela propaganda era martelar a cabeça das pessoas, até que convenceram que o Reich era o melhor sistema, o melhor regime de vida. E acabou dando no que estava dando. Pois é assim que estão fazendo, não é verdade? Sobrepujando a lei, não obedecendo à Constituição brasileira, não tendo respeito pelo ser humano e querendo igualar tudo e a todos a essa vontade colorida de ser. Está tudo errado. Se Deus é santo, nós, como seus filhos, devemos ser santos também e viver uma vida diferente, uma vida diferenciada dos que não temem a Deus. Porque não é roupa que me justifica. Não é roupa que te justifica. Respeito todas as denominações, tem o seu regime estatutário, não tem problema. Não estou questionando nem maldizendo, mas sem terno, eu, Sebastião, continuo sendo crente. Opa! Continuo sendo crente. Sem gravata, eu continuo sendo crente, servo. A senhora sem o cabelo comprido continua sendo crente. Então veja só uma coisa. É inadmissível que os filhos de Deus mintam, falem mal de outros, enganem, adulterem e cobicem. É grave quando as pessoas que deveriam fazer a diferença,
elas envergonham, mancham o evangelho. Aleluia! Porque quando tememos a Deus, andamos na luz, como seus filhos. Como seus filhos. Buscamos uma vida submissa a Ele e de acordo com os seus padrões. Deus tem padrão, gente. Aleluia. Não adianta querer subverter o evangelho, adaptá-lo para serem encobertos os teus pecados. Abrir igrejinha colorida aí, arco-íris, não tem jeito. Tem que largar os maus caminhos. Tem que se converter a Cristo. Tem que mudar de comportamento. Por quê? Por causa do temor. Aleluia. Está faltando temor. É medo, pastor? Não. É temor, é respeito. Aleluia. Porque a última palavra em tudo na nossa vida vem de Deus. Glórias ao Senhor. Quando tememos a Deus, andamos na luz como seus filhos, buscando uma vida submissa a Ele, de acordo com os padrões da Bíblia. A Bíblia não vai mudar. Eu mudei, você mudou, a tecnologia avançou, a medicina avançou, mas a Bíblia continua sendo a Bíblia. O que Deus não gostava, Ele continua não gostando. O que Deus abominava, Ele continua abominando. O que Deus rejeitava, Ele continua rejeitando. Ele não mudou. Ele deixou a Bíblia, a palavra de Deus, testamentada, exatamente para que nós andássemos nela. E vamos continuar andando até a volta de Jesus, mas não há mudança naquilo que está escrito. E não adianta querer a gente adaptá-la para subverter, encobrir, esconder aquilo que a gente realmente é. Aleluia! Deus continua exigindo santidade, pastor Sebastião. Santidade, separação do mundo, temor a Deus. Quem teme a Deus, faz o que agrada a Deus. Aleluia. Tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Salmo de número 1, versículo 2. Ah, mas esse salmo aí é velho, pastor. Mas continua sendo salmo. Aleluia. Continua sendo verdade. E se alguém vier dizer coisa contrária, o apóstolo Paulo diz que é anátema. Aleluia. Não tem como mudar. E vou mais longe, viu? Quem teme a Deus perdoa. Busca a paz. Vive em função do outro, do próximo. Deixa de ser egoísta, de olhar só para si. Agora, infelizmente, o temor de Deus anda escasso. E por isso presenciamos tantas incoerências entre o que se fala e o que se vive. Só escândalos. A gente vai aí pelos jornais eletrônicos aí do meio gospel. Gente, dá vergonha. Dá vergonha. Nós queremos as bênçãos do Senhor. Aleluia, queremos os milagres. Nós vamos ter que andar no amor da primeira igreja. Aleluia. Porque a nossa oração aqui, meus queridos, a nossa oração e desejo é que o povo que se chama cristão tema a Deus. Aleluia. A pessoa não tem nem respeito com a vida do outro irmão que congrega da igreja onde ele saiu. Ele vai para outra, ele arrasta. E às vezes tira de dentro da igreja. Que amor é esse? Quem não teme a Deus tem tudo o mais a temer. Quem não teme
Bote a mão na cabeça. Se preocupe. Aleluia. Porque tem outras coisas que terão que temer, terão que ter medo. Porque uma vida sem Deus é uma vida vazia. É uma vida sem salvação em Cristo Jesus. Nós queremos milagres, e a salvação? Onde é que está? Porque a grande e maior promessa de Deus para a nossa vida é salvação, gente. Meus amigos, meus irmãos, é salvação. É claro que Deus sabe que nesse nosso trajeto, pelo deserto, até chegar na Canaã celestial, que nós já estamos às portas, a gente precisa, mas Deus no deserto, lá com o povo de Israel, não deixou faltar absolutamente nada. Poderiam não ter aquilo que queriam, mas tinham aquilo que precisavam. Aleluia. Ô pastor, que igreja é essa de miséria? Miséria é quem vive sem Jesus, querido. Querida, para de correr atrás das coisas. Começa a se preocupar com a sua salvação e com o temor a Deus. Ou seja, fazer aquilo que agrada a Deus. Porque aquilo que aborrece, continua aborrecendo. Deus continua se aborrecendo com aquilo que Ele não quer que nós façamos. Aleluia. Parece que eu estou num culto doutrinário aqui, né? Não, não estou não. É a mensagem do dia. É a mensagem de hoje para a sua vida. Está faltando temor. Lá em Romanos 3, no verso 18, diz assim: não há temor de Deus diante dos seus olhos. Aleluia. Pensa numa coisa, olha só. Sodoma e Gomorra nos dias de hoje é fichinha. A velha Sodoma e Gomorra destruída por Deus, lá no Velho Testamento, olhando para os dias de hoje, era fichinha. E sabe por que nós não fomos destruídos ainda? Por causa do sangue. O sangue de Jesus. A promessa do Senhor na nossa vida. A promessa do Senhor para você. Quem sabe você esteja afastado agora. Se aborreceu, se chateou, se magoou. Mas espera aí. Aleluia. De repente, você se chateou e se magoou com gente, com pessoas, comigo, pastor. Mas com Deus não decepciona ninguém. Então, será que não está na hora de você olhar, passar por cima dessa bronca, dessa mágoa, desse azedume e voltar para Cristo? Voltar a temer ao Senhor, obedecer às suas leis, os seus preceitos e os seus mandamentos, para ter direito à vida eterna? Será que você vai ficar nessa vida aí de destemor até quando? Se vingando de Deus, mas afinal de contas, o que é que Deus fez para você? Tema ao Senhor. É o princípio da sabedoria. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Glória a Deus. Eu oro por você nesse momento, porque esta palavra é para o seu coração. Pai, é no nome de Jesus que eu me coloco diante da tua presença agora, Senhor. Ó Deus, e oro agora pelos amigos, pelos irmãos. Ó Deus, por aqueles que, Senhor, estão carentes, aflitos, necessitados. Porque, Deus, a vida que tu tem para nós não é esta, quem sabe, uma vida de amargura que esta querida está vivendo. Uma vida ácida, difícil, complicada. Uma vida de derrotas, uma vida difícil. Ó Deus, o Senhor avisou, Senhor Jesus,
Que a gente ia ter aflição, sim. Mas essa aflição não pode estar na nossa vida 25 horas por dia ao longo de toda a nossa história. Tem coisas do Senhor para a vida dessa mulher, desse homem, Senhor, desse querido, dessa querida. Aleluia. Que nesse momento, Deus, as cadeias, correntes, ferrolhos, grilhões, Senhor, comecem a ser quebrados agora, no nome de Jesus. O sangue de Jesus repreenda toda malignidade, todo levante, tudo aquilo que foi articulado pelo inimigo das nossas almas para escravizar, para impedir, para deter, para reter, para atrasar a vida desse crente, dessa pessoa que está chegando agora, Senhor, e ouvindo quem Tu és. Oh Espírito Santo, eu te peço isso agora, no nome de Jesus. Amém.